Olá, tudo bem? Hoje nós vamos dar seguimento ao conteúdo, só que dessa vez nós vamos entrar na área de filosofia. Então hoje é o primeiro estudo nosso dentro do conteúdo de filosofia, mas a gente não vai começar do módulo 1, a gente vai começar do módulo 2. Enquanto no módulo 1 nós estudamos, questionamos o que é a filosofia, como ela funciona, como é a reflexão filosófica, como ela precisa ser executada. Nesse segundo módulo, nós temos a noção de qual é o papel da filosofia, como ela se relaciona com a nossa vida. Então, leve em consideração que, a partir de agora, a gente não vai discutir os significados da filosofia, mas como ela influencia a nossa vida, como ela pode ser encontrada no nosso dia a dia. Sou o professor Maxwell, você está no canal Professor Adventista. A nossa vida, ela é composta por um complexo de informações que nós recebemos de diversas fontes durante a nossa vida. Então, quando nós falamos de informação, nós estamos falando de diferentes tipos de informação, como essas informações chegam para nós. Quando a gente vai estudar um pouco sobre a história do pensamento, a gente vai entender que a informação, o conhecimento, ele pode ser dividido em 4 áreas básicas. E entender essas 4 áreas é importante para você, né? Então, dentro de filosofia, vamos entender aqui qual é o papel desses tipos diferentes de conhecimento. A gente tem pelo menos 4. Primeiro tipo de conhecimento, o conhecimento empírico. O que é o conhecimento empírico? É o conhecimento do nosso dia a dia, é aquilo que você aprende pelas experiências cotidianas da vida de alguém. Então, aquilo que você percebe que está acontecendo ao seu redor, você não depende de um profundo estudo sobre aquilo, você não precisa reproduzir aquilo para saber até que ponto aquilo pode ser aplicado em qualquer ambiente, em qualquer sociedade, mas aquela informação ela está ali. Então essa informação ela se torna parte de um conhecimento empírico. Você experimentou, você viu e isso prova para você que ele existe. Segundo tipo de conhecimento. O segundo tipo de conhecimento é o conhecimento teológico. O que é o conhecimento teológico? O conhecimento teológico é aquele que envolve a fé, aquele que envolve os conceitos de verdades absolutas que são recebidas por nós através de um complexo que envolve a nossa fé. Então, tudo que for envolvido a fé está implícito ali um conhecimento teológico. Terceiro ponto, terceiro tipo de conhecimento aí que nós temos. Nós temos o conhecimento científico. O que é o conhecimento científico? O conhecimento científico é aquele que a gente testa, ele passa por um processo de prova, ele é testado várias vezes, é uma informação que a gente quer saber como ela funciona, por que é daquela forma. Então a gente vai testar, a gente vai reproduzir e isso vai gerar a gente vai usar um método científico para chegar àquelas conclusões. Então aqui eu tenho um conhecimento científico. O último, e não o último porque é mais importante ou menos importante, a gente não tem um nível aqui, qual que é mais importante, qual que é menos importante. Todos são importantes. E eu deixei por último porque é aquele que nos interessa de forma mais direta, é o conhecimento filosófico, é aquele que parte das reflexões, aquele que parte do nosso conhecimento do dia a dia, mas de uma forma mais reflexiva. É quando a gente pensa em coisas abstratas, a gente tenta pensar mais o porquê das coisas, o significado das coisas, é quando ao invés de eu perguntar quanto tempo falta para algo, eu começo a me perguntar o que de fato é o tempo. É quando ao invés de eu me perguntar a respeito do espaço onde eu vivo, o que cabe ou o que não cabe aqui, eu passo a discutir o que é o espaço, o que é o conceito de espaço. O conhecimento filosófico ele é importante para nós porque a gente tem pelo menos 4 questões que são extremamente importantes para nós e que vão levar em consideração uma reflexão filosófica. O primeiro ponto a ser levado em consideração é o conceito de felicidade. E felicidade é uma questão que a gente precisa discutir com mais cuidado. Normalmente as pessoas têm pensado na felicidade dentro de uma relação consumista, onde eu usufruo algo que me traga felicidade. Só que quando a gente vai para diversos pensadores, a gente vai perceber o seguinte, a felicidade ela tem muito mais a ver com aquilo que eu penso, com a maneira como eu me relaciono com aquilo que está ao meu redor, do que simplesmente com o usufruto de algo, de alguma coisa ou até de alguém. Então, entender que felicidade ela não é eu consumir algo, mas é eu participar de uma vida compartilhada com outras pessoas, vai fazer muita diferença. Então, leve em consideração, por exemplo, um livro traz essa relação, como os relacionamentos amorosos eles têm sido
eles têm trazido problemas. Não porque ele seja um problema, mas porque a ideia de consumo de produto, a felicidade como um produto a ser conquistado, ela tem sido trazida para os relacionamentos. O resultado disso, as pessoas têm tentado usar outras pessoas para alcançar a felicidade através do relacionamento. Isso vai funcionar? De jeito nenhum, não tem como funcionar. Porque na essência a pessoa está dentro de uma relação de consumo e quando ela esgotar aquilo que foi seu objeto de consumo, vai querer outro objeto de consumo. É aquela ideia do eu perdi o meu amor. Não tem nada a ver com isso. É a relação de consumo constante. Então, quando o relacionamento ele não está baseado numa troca, num relacionamento de troca para que a felicidade seja mútua, eu perco a noção de felicidade e começo ou a me desgastar em prol desse relacionamento ou a ser desgastado por conta desse relacionamento. Então, essa via de mão dupla, entender que felicidade tem a ver com estarmos juntos, pensarmos juntos, é muito mais importante do que usufruirmos algo de alguém ou de alguma pessoa. E por que o conceito de felicidade ele é importante dentro dessa ideia? Por uma razão. O conceito de felicidade ele tem relação direta com a ética. E ética é uma questão filosófica. O que você precisa entender basicamente agora sobre ética, no módulo 2? É que todos nós temos uma ética. Todos nós. Todos nós temos um padrão ético de vida. Isso não significa que todos nós temos o mesmo padrão. Nós temos meios diferentes de enxergar a ética. Então, quando a gente olha para a nossa vida, para a vida das pessoas ao nosso redor, a gente precisa entender que se essa ética for diferente, a gente passa a ter problema nos relacionamentos. Lá no segundo ano do ensino médio, você vai estudar com mais calma, com mais detalhe, essas diferenças entre modelos éticos. Mas hoje você precisa entender o seguinte, a ética vai determinar como será o meu comportamento. Então a moralidade ela tem relação direta com a ética. Então aquilo que eu faço está baseado em algo que eu penso. E isso poderá me trazer felicidade ou tristeza. Por isso a relação entre felicidade e ética. Outro ponto que você precisa levar em consideração em relação à reflexão filosófica é que a reflexão filosófica ela precisa ser utilizada para a gente estudar o passado. A gente vai entender como as coisas funcionavam a partir da perspectiva que nós temos do pensamento dessa época, desse local. Então, estudar sociedades depende de entender como essas sociedades pensavam, porque a maneira como essas sociedades pensavam vai mostrar para nós o porquê elas viviam como viviam. E isso vai ser importante por causa do quarto e último ponto em relação à importância desse conhecimento filosófico, que é o nosso futuro. Aquilo que nós enxergamos no nosso futuro, do nosso futuro daqui para frente, vai depender da maneira como nós olhamos o passado, mas especialmente da maneira como hoje nós entendemos os conceitos de felicidade e de ética, porque eu quero ser feliz, mas isso precisa estar moldado dentro de um padrão. E esse padrão vai me indicar, olhando a história, se o meu futuro será um futuro que me trará felicidade ou não. Eu quero deixar com você um último pensamento. Esse último pensamento ele é importante porque ele relaciona os conceitos de filosofia e de religião, que muita gente pensa que está separado ou que às vezes são conflitantes. Eu quero ler ele com você, acompanha comigo aí, vai estar na sua tela. Para os filósofos cristãos, embora aparentemente as ideias dos grandes pensadores direcionem as marchas da humanidade, Deus está no controle da história. Ou seja, ainda que nós olhemos para as sociedades e a gente identifique que existem diferenças, que as pessoas buscam a felicidade de forma diferente, que as pessoas têm uma ética diferente, que o passado mostra para a gente muitos problemas e que a partir disso a gente cria um futuro, a gente precisa entender uma coisa. Existe um fio que liga toda a história. E nós que somos cristãos entendemos que esse fio que liga a história é o próprio Deus. Deus é quem liga a história e mostra para nós que a despeito das diferenças de pensamento, Ele continua guiando o mundo, Ele continua guiando a história. Eu espero que você confie nisso, que você acredite nisso a cada dia e que você entenda que isso não nos isenta da responsabilidade de refletirmos profundamente na maneira como nós temos levado a nossa vida.